somos os Morenos e Companhia. É isso aí. Todo sábado a gente traz uma companhia nova para vocês. Hoje a gente está na companhia do Cícero. Já já a gente apresenta ele para vocês. E o Denis vai dar uns recadinhos aí. Fala, meu querido. Como você está? Tudo bem? Com certeza, né? Faz o seguinte, então. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Envia para aquele seu amigo que está sabadão aí em casa, procurando alguma coisa para fazer. Deixa o Netflix descansar um pouco. Exatamente, vem pro Morenos Flix. Morenos Flix, Morenos Flix, galera, a gente tá com uma playlist bem legal, tem assuntos de todo quanto é jeito. A gente já falou sobre direitos LGBTs, a gente já falou sobre nutrição e saúde, a gente já falou sobre marcas e empreendedorismo, sobre engenharia, viagens ao exterior, turismo. Então tem de tudo, a gente já falou sobre o Dia do Trabalho. Então vai dar uma maratonada na nosso Morenos Flix aí, que vai ser muito bacana. Agora um recadinho especial, gente, faltam quatro visualizações apenas para o vídeo do Eduardo Ribeiro, tá? Lembrando que quando a gente bater 200 visualizações, a gente vai sortear um brinde da Groove. E quem já comentou esse vídeo, lembrando que você tem que comentar o vídeo. Quem já comentou esse vídeo já está concorrendo a um brinde da Minas Enxovais. Não esquece de curtir também, hein? Exatamente. Lembra da regrinha. Ó, a regrinha. Você tem que ir lá, se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Gente, fez isso, você já está concorrendo aí a um brinde da Minas Enxovais. E ó, faltam só 4 visualizações para você poder concorrer também a um brinde da Groove, lá no vídeo do Eduardo Ribeiro, tá? Lá no vídeo do Eduardo Ribeiro. Tem mais uma coisinha. Já curte. É isso aí. Exatamente. Vou fazer que nem um proctologista. Tasca o dedo. Deixa eu perguntar um negócio pra você aí. Tá te perturbando a questão de um imposto mais alto, a mudança na declaração de imposto de renda? Nós trouxemos hoje aqui o mestre dos impostos. Não, peraí, não fica bravo com ele não. É ele que faz o imposto. Ele só fala sobre. Exatamente. Estamos aqui com Cícero Almeida. Beleza. Olá, pessoal. Olá, companhias, tudo jóia? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o desenho do Estado, um pouquinho sobre impostos. Legal. E, ô Cícero, bom, antes de você falar sobre imposto, né? Fala pra gente aí quem você é, o que você faz, o que você está estudando, formação, só pra galera ter um panorama aí de quem é o Cícero Almeida. Ok, bem, me chamo Cícero, né, conforme os nossos morenos falaram aí. Eu sou advogado, sou profissional contábil. No momento eu estou cursando mestrado na Faculdade de Direito do Sul de Minas, a FDSM. FDSM, patrocina nós, hein? Desenvolvendo um tema sobre legisprudência, que é uma ciência da legislação, e políticas públicas. Aí, no caso, eu vou analisar a política pública de desoneração da Lei Candir do ICMS, lá no inciso 2 do artigo 3º dela, onde na década de 90, né, a lei é de 96, o então ministro da Economia, ministro da Fazenda, enfim, pleiteou junto a... Puta, eu travei, gente, desculpa. Bom, ao Ministério. Sim. Confaz? Foi a Confaz? Né? Não, o CONFAS é o órgão que ele acaba desenvolvendo toda a dinâmica do ICMS. Uhum. Mas foi assim no processo político, no processo legislativo da lei, eles acabaram dando uma isenção, né? Admitindo uma isenção para os exportadores de produtos manufaturados e produtos primários para exportação. E isso causou uma modificação no comportamento do Estado. Interessante. Se passou a comprar aço do exterior ao invés de comprar aço, por exemplo, no mercado interno. E também diminuiu o volume de entrada de receita em todos os estados, principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais, diferentemente de São Paulo, onde tem porto, né? Sim. A receita antigamente contava muito com a questão da mineração. De uma hora para outra foi retirado deles. E isso impactou a vida do país inteiro, porque não só Minas Gerais, todos os estados
a questão de se tributar essa particularidade, essa possibilidade em relação aos serviços destinados ao exterior, aos produtos semi-elaborados, como se tirou isso, foi retirado da regra matriz de incidência do ICMS, não é mais o que se falar. Enquanto estão lá minerando, extraindo tudo e acobertados por essa isenção, nós estamos aqui pagando imposto por eles. Pagando imposto e alto, né, galera? E alto. Ó, comenta aí, cara, o que você acha dos impostos no Brasil? Comenta aí, deixa o seu comentário, o que você acha. Também, se você quiser, você pode deixar suas perguntas aí para o Cícero. A gente até esqueceu, Cícero, qual que é o seu Instagram, por favor? Cícero_F_Almeida. Ó, Cícero_F_Almeida. Vai aparecer aí na legenda, tá? Denis Paiva? @PaivaDenis. E o meu é @cacalima04. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no nosso Instagram também, mas é preferível que você comente aqui, ok? Beleza. Ô Cícero, o que te atraiu para essa área, cara? Porque, convenhamos, eu sou contador, então é uma área chata, né? Sim, a contabilidade ela é extremamente técnica. E você, no desenvolvimento do seu raciocínio contábil, você tem o curso ele te leva a focar, né? Diferente do direito. O direito não, ele te amplia dentro de uma série de assuntos. Bem, pelo menos é a minha percepção. E a possibilidade de se administrar um negócio, anos atrás tive essa possibilidade, né? E fiquei entre administração e contabilidade. Vamos testar a contabilidade. E eu acabei fazendo um curso técnico, né? Não tive a oportunidade de fazer ciências contábeis. Fiz o curso técnico, fiz à distância, estudei sozinho, aprendi o assunto, fiz a prova, o exame do CRC. Graças a Deus deu tudo certo. Comecei a trabalhar em um escritório aqui da cidade, né? Aprendi bastante, fui para o departamento fiscal, então trabalhei bem com ICMS. Depois saí, fui para outro escritório, aí lá já fui trabalhar com Simples Nacional, ISS, questão de PIS e COFINS com prestadores de serviço, né? E fui desenvolvido, exatamente, fui me desenvolvendo. A partir de um determinado momento, né, quando você vai trabalhando, você vai interagindo com outras pessoas, com clientes, inclusive com o fisco, né, foi me dando aquela vontade de falar assim, nossa, me parece que eu não estou concordando com isso. Né? E você, como é que eu posso melhorar? Aí foi batendo a vontade de fazer direito. Entrei na faculdade de Direito em 2015, com interesse em me desenvolver no direito tributário, né? Mas entrei no curso e fui me apaixonando por tudo. Gostei muito das outras disciplinas, achei bem interessante. Terminada a graduação, eu prestei o processo seletivo para o mestrado e vim a ser contemplado com uma bolsa CAPES, uma bolsa taxa. E estou lá, o primeiro ano já foi, agora indo para os finalmente, terminando a minha pesquisa. Já tá terminando a pesquisa. Já. Interessante, bom. Caraca, velho. Eu tô no meio da minha, já vou com 1 ano e meio. Assim, eu falo assim, já foi minha qualificação, né? Agora o texto pronto, mais projeto pronto, agora esses 6 meses tem que... Vou fazer dissertação mesmo, né? Exatamente. Temos que encerrar. Certo. Cícero, fala pra gente, todo mundo diz que a combinação da área contábil com estudos em direito é muito rentável, muito interessante, profissionalmente falando. O que você pensa sobre os nossos alunos de contabilidade, alunos do direito? Eu acho que independente daquilo que você for fazer, o primeiro passo é se dedicar. É dedicação. Se você não se dedicar, você não vai ter o retorno daquilo. É sofrido. E sim, eu acredito que seja realmente rentável, mas não existe milagre. É com o tempo. O caminho é o mesmo para todo mundo. Pode ser que alguém tenha uma facilidade, alguém tenha uma possibilidade, alguém tenha alguma ajuda, algum acesso maior. A gente sabe que isso é natural. Mas mesmo assim haverá outras dificuldades a serem enfrentadas. Eu sempre digo, a rentabilidade ela vem aí com o tempo. Com o tempo.
Até vocês podem ir lá no canal Climaconte TV, tem uma minissérie lá sobre como nasce uma empresa, tá? Canal Climaconte TV, YouTube/Climaconte TV, onde patrocina nós. Patrocina nós. Onde a gente fala justamente sobre isso. O empreendedor, seja em qualquer área, ele tem que primeiro pensar em prestar um bom serviço. Sim. Para depois pensar no lucro. Se você vai pensando só na rentabilidade, você acaba deixando algo de lado. E sendo que um bom serviço é o que vai te trazer a rentabilidade, né? Com toda certeza. Isso em qualquer área. Mas o direito e a contabilidade, quando se unem, tanto que eu tenho visto aí muitos advogados, principalmente que trabalham na área tributária, fazendo ciências contábeis, né? Tem alguns amigos meus que estão fazendo à distância ciências contábeis para ter o entendimento da prática do dia a dia, que é diferente do que a gente estuda no direito tributário. O que a gente vê da tributação na contabilidade não é que é diferente, o imposto é o mesmo, eu falo a forma de aplicar, o dia a dia. Né? Então tem muita gente trabalhando dessa forma. E como diz, né? Contabilidade depende das leis. Se você entendendo bem das leis e dos números, quem te segura? Sim, é verdade, com certeza. Eu já tive vontade de fazer direito, mas Deus me salvou. Deixei pro meu irmão é advogado também. Samuel, patrocina nós. Isso aí, Samuel, patrocina a gente aí. Da união das duas disciplinas, das duas ciências, vamos dizer assim, né, sai um bom profissional, com toda certeza. E um conhecimento ele vem e complementa o outro, né? Você precisa realmente dos dois, é interessante na área tributária você ter os dois, em que seja um MBA ajudando um advogado também, se caso ele não quiser cursar ciências contábeis, mas puder, é melhor. E o que você disse, rentabilidade, fama, sucesso é resultado. Primeiro você planta, depois você colhe. Tem todo um tempo, tem todo um ciclo, não é de uma hora para outra. Então você que está começando, você que está iniciando, não se deixe levar por ansiedade, porque a ansiedade, ela nos ataca todo mundo, por mais experiente que você seja. Não deixe se levar por questões de idade, sempre é hora de começar ou recomeçar. Né? E bola para frente, é lutar. Como se diz, matar um leão por dia. O milagre é você estar vivo e com saúde para você ir buscar o que você quer. Esse é o milagre. Vamos polemizar um pouquinho. Cícero, o que você pensa do direito EAD? Já estamos falando de EAD, você fez contabilidade EAD e tal, o ano que vem vai estourar o direito EAD aí, né? Direito EAD. Olha, vai ser uma mudança de paradigma, né? Com toda certeza. O mundo está mudando, né? Está cada vez mais digital. Então eu acredito que seja algo que não tenha volta. Pode ser que eu esteja errado? Não sei, mas eu acho que não. E eu acredito que quem faz a faculdade realmente é o aluno. É o aluno que vai fazer o curso dele. O professor dá aula, o professor ele expõe o assunto. Presencial ou não presencial, quem que vai ter que buscar o resto? É o aluno. O professor ele é limitado, por mais que ele queira te ajudar, ele só vai até um certo ponto. Dali para frente é você. Então o interessante é você ter disciplina. Controlar a sua ansiedade, controlar o seu tempo e correr atrás do que você quer. Exato. Bacana, é isso aí. É uma lição, né, que a gente passa aí, que é muito importante. Fala assim, o professor ele compartilha conhecimento, ele não ensina, né? Exatamente. O professor ele não ensina, ele compartilha o conhecimento, ele te Orienta. mostra como que é feito e você tem que desenvolver aí como você vai fazer, onde você vai aplicar e tudo mais, né? Vejo bem dessa forma aí, né, Denis? Eu também concordo. Eu acho que o ensino à distância pode não prevalecer 100%, porque o MEC está querendo voltar atrás agora, botar uma parte presencial e tudo, mas ele não vai deixar o nosso cotidiano, não. Eu acho que a tendência é expandir. Mesmo porque a pandemia, ela deu um start para isso, né? Ou seja, o próprio ensino presencial, ele teve que se remodelar para uma modalidade remota. Com certeza. Né? Não é o EAD, mas é uma modalidade remota. Que eu acredito, vendo hoje como tá, eu acredito ser até uma solução para muitos que não tinham acesso
a uma faculdade presencial. Exatamente. Muitos não tinham acesso por questões de deslocamento, financeiras, etc. Isso pode ser uma segunda via para essa pessoa, né? Aquela também que já trabalha, que tem uma agenda um pouco mais estendida, né? Aí pode optar pelo EAD 100%. Né? Mas o híbrido, ele tá... Eu acho que o híbrido vai ficar. Eu acho que o híbrido vai vencer. E não só a questão assim, do acesso em si, mas o acesso a outras instituições e a outros profissionais. Exato. Olha só quantas palestras você pode ter acesso. Nós aqui mesmo. Né? Sim. Exatamente. Um bate-papo, com certeza o pessoal vive. Obrigado pelo seu feedback antes de eu falar. O pessoal vive enviando feedback. Pô, interessante esse tema, me ajudou a ver tal coisa ou a pensar de uma forma diferente. Exatamente. É bem legal. Fala mais sobre esse assunto. É uma coisa assim, interessantíssima essa evolução. Por exemplo, um congresso. Você ia participar de um congresso, você tinha que se deslocar, hotel, alimentação. Às vezes o congresso era pago também, você tinha que pagar uma inscrição mesmo como participante. Né? Agora você participa de um congresso na Turquia estando na sua casa. Exatamente. Com toda certeza. Com inscrição gratuita, não é? Sem deslocamento, sem precisar de correr atrás de passaporte, sem burocracia. Então, isso deu uma encurtada. Isso é globalização de verdade, cara. A gente deu uma encurtada na distância. Ainda mais com a boa recepção, né? As pessoas te recebem naturalmente. Sim. Você acaba estendendo a sua rede de contatos de uma forma muito natural. Algo que se você falasse isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, nem se imaginava algo desse tipo. A gente pode ver pelas pesquisas mesmo de mestrado, doutorado, que eu vejo. Hoje você manda um link, vamos fazer uma reunião? Vamos, como que vai ser? Vou te mandar um link do Zoom, beleza, pode mandar. O cara já abre na hora, ou do Meet, com Zoom Meet patrocinar mais. No Meet mais fácil ainda, o cara abre o celular, já tá logado ali, muito prático, você consegue acesso a pessoas de vários lugares. Grupos de estudo, eu tenho procurado grupos de estudo fora da FDSM, a própria faculdade incentiva a gente, o que você disse, você desenvolve aqui. E a gente vai ver na vida que nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Cada vez mais. Nós somos chamados a ser os protagonistas da nossa própria vida. Pós-graduação você vê muito isso. A pesquisa é sua. Você tem um orientador que te ajuda muito. Mas quem desenvolve é você. Se você não meter a cara, bicho. Não sai resultado. Não sai pesquisa, não sai nada. Eu tinha uma frase que eu falava para os meus alunos, achava o bico, cara. É assim, se você não nasceu com o futebol do Neymar, se você não nasceu com as pernas da Gisele Bündchen, meu querido, ó, sua. O neto falou isso pro filho dele. É. Né? Não vou estudar não, você não estudou, eu vou assim, ô filho, você é craque? Você é bom de bola? Eu é bom de bola, então vai estudar. E com certeza ainda enfrentou. Ainda enfrenta, né? A gente fala isso porque a gente vê que é um talento meio que nato, né? Diferenciado, né? Um jogador desse porte. Mas, tipo, é um jogador que todo mundo quer. Agora, se você não tem esse talento e não foi visto com esse talento, Exato. já era, bicho. Ó, trampo. Sim, trabalho para conquistar o seu espaço, seja nos livros, conforme você falou, na educação, no esporte, onde for. Se servir de inspiração, preste atenção em quem você acha que faz sucesso e tenta copiar a mentalidade dele. Você pode ter certeza que não é uma mentalidade de eu não consigo, eu não posso. Eu vi tempos atrás um vídeo do Neymar, uma criança. Acho que o repórter perguntou para ele, você vai ser o próximo Pelé, vamos dizer assim. Era uma referência à altura. O menino simplesmente respondeu, estamos trabalhando para isso, se Deus quiser. Ele não virou e falou, não posso, não consigo. Ele falou, não, mas é isso mesmo que eu quero. E é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Vai atrás. Qualquer sonho, a construção da realidade, ela começa na mente da gente, não é? Não é ver para crer, é crer para ver. Tudo que é criado primeiro nasce na nossa mente. Então a educação ela começa com a nossa mente. Então assim, uma boa matriz mental, trabalhar aquilo com fé, com consistência, e não olha para o lado não.
Desde que você não esteja se prejudicando, nem prejudicando ninguém, nem fazendo nada ilícito. Exatamente. Vai embora. Cara, você me falou, eu lembro muito de Colombo, cara, da história do Colombo. Cara, num tempo em que não se tinha certeza de que a Terra era redonda. Exatamente. Ele entendeu ali, olhando as linhas do horizonte, que havia sim uma possibilidade da Terra ser redonda. Havia uma possibilidade de cortar, chegar nas Índias, né, no Oriente, pelo Ocidente. Meu, cara, ele não tinha uma prova sequer. Não tinha. Ele tinha um vislumbre ali do navio, alguém que já estava escrevendo sobre isso, mas nada concreto. Não. Ele não viu, cara, para acreditar. Ele teve que acreditar tanto, convencer uma rainha. Cara, começou a rainha da Espanha a penhorar as joias da coroa para financiar a viagem dele. Nem espanhol ele era. Nem espanhol ele era, cara. Ele conseguiu convencer uma galera a fazer aquilo. Eu acho assim, como a gente estuda isso desde criança, a gente não dá valor. Colombo era de qual nacionalidade? Ele era italiano. Perdão pela ignorância. Shakespeare espanhol, tá? Dizem que, dizem que Gênova e Veneza acabam brigando aí pra ver quem que é a mãe do Colombo, né? Uma empurra pra outra. Tem uma tese de doutorado lá na Europa que Shakespeare nasceu na Espanha, na realidade. Ah, é, cara? Acho que já vai falar algo nesse sentido já. Interessante. É bacana, mas a gente estuda a história desde criança de uma forma tão natural que a gente não observa os detalhes, né? E a história ensina, né? A história ensina. E eu observei, quando você falou, eu já tinha observado os detalhes. Falei, cara, imaginou o tamanho da fé do Colombo, cara? Sim. Bicho, é isso que você falou. Ele não esperou o chão, ele pôs o pé primeiro, cara. Tem que ser dessa forma. É o mito da caverna. Mito É o da mito da caverna, cara. Pô, bicho, tem uma sombra ali. Alguma coisa tem ali, eu preciso ver. Outro, não, sai fora, tem uma sombra ali. Não, velho, pô. Vamos lá pra ver. Vamos tentar implantar um método científico. É o capeta não. Só depois da gente observar com mais Exatamente, naquela música do Engenheiros do Havaí. Tem que pagar pra ver, tem que ver pra crer, tem que jogar pra ganhar, tem que correr atrás. Né? É isso aí. É isso aí. Humberto, patrocina nós, tá? Patrocina A gente nós, quer você aqui. É você, o cara. Sobre tributação, retomando aqui um pouquinho da nossa pauta. Rapaz, a polêmica do momento, Guedes anuncia a possibilidade de tributação sobre os dividendos dos fundos imobiliários, os FIIs. Tá, Tamaral? Pô, brincadeira, hein? Tira esse projeto daí, cara. O que você vem? O que você me fala disso? O que você acha disso? Eu acho que duas coisas. Primeiro, aí, se puder explicar pra galera aí que não sabe o que são dividendos e o que são fundos de investimentos, né? Bem, os dividendos, mano, faz um certo tempo que eu não volto os meus olhos para a contabilidade. Os dividendos são o retorno, né? O retorno de uma certa atividade que você desenvolve ali empresarialmente. Seria a distribuição dos lucros, né? Exatamente. Então, o fundo imobiliário seria o quê? São grandes investimento. grupos de investimento que têm espaços e locam para as grandes empresas, né? Então, tem fundo de logística, fundo de tudo. E eles repassam uma parte dos lucros em forma de dividendos para os acionistas. Este fundo hoje não é tributado. Esse dividendo hoje não é tributado. Perfeito. O fundo é tributado. Essa que é a BL. O fundo é tributado e o dividendo é tributado. É bitributação ou não é? Essa é a questão. É bitributação, na minha opinião. Bem, isso aí pode separar opiniões, porque você tem, a princípio, signos de riqueza diferentes. Há quem vá falar isso, há quem vá falar que não. Na própria questão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. A União vê em tributos 2. Mas há quem fala, mas, poxa vida, o que é a renda, o que é o lucro líquido? Então você tem toda essa situação. Mas, para falar melhor sobre isso, para expor isso para o nosso público, eu não entraria direto na questão técnica, mas em algo que vem antes, que é o quê? A fome do Estado em tributar. O Estado, ele tem uma fome gigantesca e histórica em tributar tudo que ele vê pela frente. Eu vi que você falou em um dos episódios anteriores da questão, acho que é até numa das suas publicações, você pensou, poxa vida, mas não seriam os liberais? Como é que você vem e me tributa isso agora? E, sinceramente, não vai ser. Nem ele,
nem ninguém. Sabe por quê? Porque todo governo tem uma agenda de compromisso para poder se manter. O Estado brasileiro, a forma como o Estado brasileiro está desenhada, não permite isso. É verdade. Se você não atender o direito de um indivíduo, de um cidadão, qualquer um de nós aqui, ou até você que está nos assistindo, onde é que você vai? Você vai na Defensoria Pública, você vai no Juizado Especial, você vai no advogado. E você vai buscar o seu direito. Questão, por exemplo, simples, cotidiana, saúde. Se você precisa de um tratamento médico, se você precisa de um medicamento, você vai à prefeitura, você vai atrás do insumo que você necessita, do tratamento que você necessita. Porque você sabe que tem um direito que lhe pertence, que você pode procurar. Então, para poder exercer esse direito, ter acesso a esse direito, você recorre ao Estado. E o Estado, em contrapartida, ele recorre a você, através da tributação. Porque o Estado, a princípio, ele não gera riqueza. Quem vem gerar riqueza é a sociedade. E o desenho que se tem hoje do Estado, ele conta com a sociedade para poder ter o valor, para poder ter a disponibilidade de capital para poder reinvestir. Para poder mitigar desigualdades sociais. Então, assim, muito se falou sobre essa questão dos dividendos. Muito se tem falado sobre a questão da regulamentação do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o que também separa opiniões, separa pareceres. Porque outros países já tributaram o IGF. E qual foi o resultado disso? Fuga de capitais. Fuga de capital. E a retirada, até voltaram atrás, né? Exatamente. Então, é algo a se pensar. Então, assim, o político vem e ele fala, o candidato vem e fala, ou a pessoa vem e fala, não, temos que ser liberais. Como? Como é que nós vamos abrir uma agenda liberal num país que é marcado por desigualdades sociais? Para que o Estado, para que ele se retire, para que ele deixe você e qualquer outra pessoa negociar a própria vida, ele tem que, no mínimo, botar vocês dois em situação de equilíbrio. O Brasil não vive essa situação ainda. A pessoa pode até ter o direito a ela, mas às vezes ela não tem condição de poder exercer esse direito. Por exemplo, acesso à justiça. Todo mundo tem dinheiro para pagar um advogado? Infelizmente não. Por isso que ainda tem as iniciativas do Juizado Especial, da Defensoria Pública, que trabalham muito, né, para poder mitigar isso, entre outras situações, a própria questão da educação que nós estamos falando. Então, assim, era esperado que tributasse. A gente pode esperar mais coisas ainda. Você espera que tribute IGF? Não sei. Sinceramente, não acho que é algo que vai sair tão fácil assim. Eu acho que não passa, cara. Não passa porque vai ter uma pressão muito grande. Exatamente. Principalmente de quem tem grandes fortunas, né? E eles estão lá na Câmara, né? Também, alguns vezes estão lá na Câmara. Com certeza. Aí exatamente. o que ocorre? Nós saímos de uma discussão. Só Fica à vontade. interrompendo. O que seria uma grande fortuna? Tem que colocar isso primeiro. Tem que- Grande fortuna é 1 bilhão? É meio Exatamente. bilhão? Exatamente. Pô, peraí. O cara tem R$1 milhão na conta, então já é uma grande fortuna. Peraí, R$1 milhão é uma grande fortuna? Nos Estados Unidos, o Bill Gates, Warren Buffett e outros que seriam grandes fortunas de fato, né, tem bilhões e bilhões de dólares, querem ser tributados, mas tem que ter uma contrapartida, né, cara? Como que você vai falar pro cara que você vai tributar a grande fortuna dele, sendo que o imposto no Brasil chega a quase 50% da atividade? Exatamente. Com toda É certeza. pesado demais. Sim, é pesado. Olha só, interessante. Voltando ao que você falou. Por que que nós aqui hoje nós achamos, né, que não vai sair IGF? Porque nós temos interesses em contrapartida à vontade que se tem de tributar. O imposto ele existe, ele já está na Constituição, só falta a sua regulamentação e a sua definição. Aí entra o que você falou, o que é uma grande fortuna. Exatamente. Tudo isso dá muito trabalho, tudo isso dá muita discussão. Mas enfim, nós temos a discussão jurídica, a discussão técnica. Por outro lado, nós temos a discussão social e política. E aí é que entra, vai ser ou não vai ser regulamentado? Eu acho que não. Por quê? Por conta do direito? Não. Já está no direito. Já está na Constituição Federal. Desde 1988, já previram isso. Mas por conta de questões políticas, eu acredito que não vai sair.
não vão. Eu também acho que não sai. Eu falei, pressão dos que têm grandes fortunas, né? E outra coisa, cara, é uma demanda que eu acho que exige um trabalho muito grande. Sinceramente, eu acho que dos 513, se tiver 100 deputados ali em condições educacionais, de conhecimento para discutir essa pauta, é muito. Nós vamos ficar na mão de 100 deputados ali. É assim, até eu ouvi um deputado falando aqui, na Câmara dos Deputados se é dividido em 3. Aqueles que possuem, não, em dois grupos, não, 3 grupos mesmo, aqueles que possuem um grande conhecimento, aqueles que possuem voz, ou seja, os deputados mais midiáticos, independente de grau de conhecimento, e aqueles que vão na onda. Então você tem 100 que conhece, mais 50 que são mega famosos, o resto vai na onda. Ou seja, você tem uma mescla, né? Exatamente. Você tem uma mescla ali, dentro dessa mescla você tem pessoas sempre têm problemas e interesses, principalmente interesses. Há um jogo de interesses ali, há filósofos que tratam sobre isso, sobre essa questão. Hoje se fala, por exemplo, tem Peter Haber, que é um autor que nós vimos na graduação e na pós-graduação. Ele tem uma obra da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Você tem Habermas também, que fala sobre isso, que trata do quê? De trazer o poder para o povo, aumentar a participação popular. E com isso você conseguir refrear certas coisas. Porque se você deixar só na mão deles, não adianta. Não existe nenhum Messias que vá resolver a situação social. Não existe. Quem vai resolver a situação social é o povo. E a resposta já está na Constituição desde que ela foi promulgada. Todo o poder emana do povo. É isso, é você... Aí nós voltamos ao início da nossa conversa, que é o quê? É você ter uma mentalidade que te leve a melhores lugares, a melhores situações, e você ser o protagonista da sua vida e do seu país. É você chegar e cobrar onde é que está o resultado disso aqui. Por que está sendo feito dessa forma e por que não está sendo feito de outra forma? Toda vez que aconteceu isso, saiu alguma coisa positiva. Você se lembra do panelaço? Nós tivemos, acho que foi em 2012 isso, foi lá no comecinho. A população botou medo neles, quem estava em cima. Conseguiram o que queriam. Sim. Ou em países mais avançados, com uma questão educacional melhor resolvida, uma participação mais firme, vamos dizer assim, mais concreta, eles já têm um resultado melhor, justamente porque a população, ela se integra. A história, nós falamos da história, voltamos à história aqui novamente, a história ensina. Revolução Francesa. Só houve mudança a partir do momento que o povo surtou e foi atrás dos direitos deles. É desse jeito. Então, assim, você deixar só para o governo, não vai haver mudança, você tem que cobrar, porque todos são servidores, todos servem à sociedade. E nós também devemos servir a sociedade. Então, volta-se a essa situação. Agenda liberal? Acho que não. Por quê? Porque tem toda uma série de compromissos que devem ser concretizados. Eu acredito que a agenda do Centrão vai prevalecer por um bom tempo. Muito tempo. Porque não adianta. A Dilma entrou com uma proposta, é um dos debates que a gente teve no doutorado, ela fez tudo diferente do que ela propôs no segundo mandato dela. O Bolsonaro entrou com uma proposta, não conseguiu executar nada. É engessadíssimo o sistema. Eu sempre falo, o serviço público em qualquer esfera, ele é engessado. Tem seus motivos, mas tem seus exageros, né? Cara, eu estava ouvindo uma entrevista com um vereador lá de São Paulo. O ano passado, eles conseguiram derrubar 130 leis inúteis. Cara, tipo, o nego tava querendo aprovar o tamanho da mesa de bilhar que você vai colocar no seu boteco. E virou lei. Virou lei, gente. Então, tipo, ó, no seu boteco você tem que ter uma mesa de no mínimo 2 metros. Ou seja, se você quiser ter uma mesinha de 1,5 metro, você não podia, cara. Temos aí uma ABNT aí. Você seria multado. Se o fiscal passasse lá, seria multado. E mais outras coisas, assim, que ele citou, mas deu em torno de 130 leis que eles conseguiram revogar pela inutilidade e futilidade. Então, algumas repartições, tipo vigilância,
É um tal de faz, desmancha, refaz e desmancha de novo, que é brincadeira, viu? Padrão, gente, padrão, pelo amor de Deus. E não é tão culpa deles, porque as regras do jogo mudam no meio do caminho. Muda no meio do caminho. Pô, tipo, eu tava conversando, comentando com um cliente. A gente tava falando sobre rede social, eu falei, olha, tava tudo formatado, enviado de tal forma. Pô, chegou agora, mudou tal coisa. No meio do caminho, cara, você muda o negócio. Uma vírgula já era. Você burocratiza mais, né? Engessa. E aí você vai... Eu já cheguei pro fiscal e falei, cara, eu tenho um cliente aqui com o mesmo negócio que há 2 anos atrás foi aprovado. Por que não está sendo aprovado agora? Não, porque mudou a regra. Ah, porque não observaram o plano diretor naquela época. Não observaram. Se tivesse observado, tinha negado. Eu falei, mas como não? Se está tão claro. Não, mas não está. Naquela época não estava tão claro. Hoje tem a clareza. Aí impede impede o empresário de seguir com o seu investimento. Não, com toda certeza. Trava. Assim, é algo muito complexo, algo muito complicado. Agora a gente pergunta, né, qual é o impacto na vida das pessoas à medida de uma mesa de bilhar? Zero. E a pessoa é eleita e ela vai discutir uma situação dessa? Depende do gosto do que quer também, né? Essa questão das normas que você falou entra dentro da temática da minha pesquisa de mestrado, que é a legística. Aqui no Brasil é chamada de legística, mas também pode ser chamada de jurisprudência. Nós temos a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que já trabalha com isso, e a de São Paulo também. É o que se tem notícia. Nos outros estados, me parece que não tem, posso estar enganado. Que trabalha com toda uma ciência para que você desenvolva e você mantenha a legislação, para que você mantenha a coerência do sistema jurídico legislativo. Se uma lei não está sendo utilizada mais, o que faz? Elimina. Se você tem leis em conflito, você vai procurar meios de resolver esse conflito. Você vai procurar, ainda no processo legislativo, que nós temos aqui, situações que possam evitar futuros conflitos. E se lá na frente essa lei ela não alcançar o objetivo a que se destinava anteriormente, ela é retirada. Se trabalha com um ordenamento jurídico mínimo e limpo, organizado. Não a forma como nós temos hoje no Brasil. É um fenômeno que acontece só no Brasil? O Brasil é uma porcaria? O Brasil é um estado que tem defeito, como qualquer outro. Não acontece só no Brasil. Acontece em vários estados ao redor do mundo. Aí você tem toda uma iniciativa de filósofos, de profissionais, para poder se organizar isso. No Brasil já tem-se um início disso. Por exemplo, que eu falei para vocês aqui da isenção do ICMS. Ela começou no seio de uma política pública da década de 60, política pública de internacionalização empresarial, onde você gostaria de chamar capital externo, você gostaria de que as suas empresas, exportassem mais. Então fizeram o quê? Pleitearam no caso e aprovaram essa isenção para um seleto grupo, que seria no caso os exportadores, seja de matéria-prima, produto semi-elaborado ou prestação de serviço. Para quê? Para que se dinamizasse, né? Se alcançasse um certo resultado. Só que isso prejudicou demais o país. Porque todo mundo sabe não, desculpa, algumas pessoas não sabem. Mas, por exemplo, nós aqui que trabalhamos com a questão do imposto, você contador, o senhor também é contador agora, eu também. E o empresário sabe o quanto pesa no bolso você pagar o tributo. E você não ter o retorno dele. E isso foi embutido no ICMS. Para quem não sabe, o ICMS é um imposto estadual. Nós temos, no caso, os tributos na esfera federal, estadual e municipal. O ICMS está localizado na esfera estadual. E ele é o carro-chefe da arrecadação do Estado. O Estado ele só consegue botar o remédio na prateleira para você, cidadão, ir lá pegar o remédio, requerer o seu remédio a partir da arrecadação. Aí, no caso, em um processo legislativo, a União vai, me fugiu a palavra agora. Ela me faz alegria, não é alegria, me faz bonito com o chapéu alheio. Tira dos estados a possibilidade de tributar. Tira deles, assim, um valor
considerável de tributos, né? Você não vai ver mais. E a Vale, perdão, e a Vale está lá, extraindo minério da terra mineira. Em outros estados também tem, logicamente, as suas particularidades. Exportando. Exatamente, e não se tem retorno nenhum para o Estado. E houve uma mudança no mercado, por exemplo, dos minérios. Como eu falei para vocês, se exporta, no caso, o minério, ele é beneficiado fora daqui, no caso, se não me engano, era a China, e volta. E quem é que vai? No caso, o comerciante, o industrial, ele quer economizar, porque se ele não colocar um produto ou até um serviço em um preço competitivo no mercado, ele quebra. Ele não vai comprar dentro do Brasil, por mais que ele queira. Ele vai comprar fora. Aí você tem, no caso, um aço que vem de fora, muito mais barato do que um aço produzido aqui dentro. Porque é matéria-prima extraída daqui. Exatamente. Isso não sou eu quem falo. Isso são estudos realizados. Tem um estudo, no caso, inclusive, eu vou passar o link depois para vocês, para estar na descrição desse vídeo, falando sobre as desonerações da Lei Candir. Tem um professor da UFMG, do mestrado e doutorado da UFMG, ele já foi advogado-geral do Estado, que é o Onofre, né? Dr. Onofre, e ele trabalha numa série de artigos com outros advogados, com outros profissionais sobre isso. Assim, é triste. Aí ele fala, por exemplo, da Usiminas, dos fornos da Usiminas. Nós tínhamos Usiminas aqui, né? Queimando, elas lá firme para poder trabalhar o nosso minério e de repente tudo muda. Só expliquei pra galera aí. Quem foi esse tal de Candir? Boa. Antônio Candir. Antônio Candir, ele era, se não me engano, deputado. Agora você está testando a minha memória. Minha memória não é muito boa. Foi, no caso, deputado. E foi também, se não me engano, o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia. Peço desculpas agora para vocês para não dar uma informação correta. E a iniciativa foi dele, no governo FHC, no governo Fernando Henrique Cardoso. Por que foi necessário entrar com essa lei? Todo mundo pergunta, pode perguntar. Porque a Constituição pediu isso. A Constituição pediu que para o ICMS, como para várias outras normas, não só tributárias, né, fosse estabelecida norma geral para regulamentação. Porque você, leigo, a Constituição ela regulamenta, mas ela não regulamenta tudo. É preciso normas infraconstitucionais que estejam abaixo da Constituição e normas infralegais que estão abaixo da lei. Você tem os decretos, portarias e tudo. Para o ICMS, era necessário fazer uma lei que desenhasse a sua regra matriz. Uma lei geral. Exatamente. Uma lei geral. Que viesse a sistematizar tudo aquilo. Porque antes da Lei Candir, se não me engano, o que estava em vigor para poder regulamentar o ICMS era um decreto. Não me lembro agora o número desse decreto, mas era um decreto. Não se falava ainda, não se tinha ainda uma norma geral. Aí, então, se entrou com a proposta, o PLP 95, se não me engano. 95 e 96, posso estar errado. Que deu, então, ênfase, que deu ensejo à Lei Candir, a Lei Complementar 87... De 96, acho que é isso mesmo, 87 e 96. Se não for, vocês me desculpem, me puxam a orelha depois, tá tentando falar tudo. Posta no comentário se não for. Cícero, pô, Cícero, que isso? Faz isso não, gente. Mas acho que faz sim pra interagir. Ô Cícero, essa questão da exportação, porque a gente não tem só o ICMS beneficiado na exportação, né? Os outros tributos vamos dizer, sobre nota, né? PIS, a COFINS, o IPI também, eles possuem essa isenção na exportação. O problema é tirar a roupa de um santo para vestir outro, né? Já viu esse termo? Exatamente. Porque você tira o imposto da importação e você infla o mercado interno com a tributação. Você quer compensar aquele tributo que você isentou na exportação na venda interna. Aí eu chamo o que eu chamo de economia burra. Eu chamo de economia boa. Você tira aqui o imposto do que vai para a China. Mas o cara que está vendendo aqui para o Brasil, ele vai pagar 40% de imposto em cima do negócio. Exato. Não seria viável, então, equilibrar, ao invés de isentar totalmente, reduzir? É uma hipótese cassiana, né? Uma hipótese cassiana.
reduzir a tributação da exportação de modo a equilibrar com o mercado nacional para proteger o mercado nacional. Porque você exporta a zero. Exporta a zero. Lá na China beneficia, vem para cá. O que é beneficiado aqui é tributado altamente. Você comprando da China, o negócio é mais barato do que você comprar dentro do Brasil. Sendo que a matéria-prima é nossa, a fundição é nossa, a mão de obra é nossa, o lucro é nosso, mas o raio do imposto também é nosso. Exatamente. É trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. Olha que interessante. Você jogou, assim, jogou na discussão, jogou na mesa algo muito interessante. Porque, assim, dá essa impressão que nós estamos sendo feitos de palhaço. Né? E olha o que você falou, para proteger a economia interna. Agora eu te pergunto uma coisa. Existe um outro instituto que venha a proteger a economia estadual? Algo que, se um comerciante for de Minas, ele for comprar em São Paulo, na hora que ele volta, ele tem que pagar a diferença? Existe. Existe, você sabe que existe, todo mundo sabe que existe, o STF emitiu uma decisão desfavorável às empresas do Simples Nacional. Em relação a isso, que é o quê? O diferencial de alíquota na forma de antecipação do imposto. O que acontece? Se você é um comerciante e tem a sua sede da sua empresa aqui em Minas Gerais e você for comprar fora de Minas, por exemplo, algo que acontece muito, roupa é altamente tributada. No tempo que eu trabalhava com contabilidade, eu via isso, altamente tributado. Você vai e compra, no caso de uma empresa em São Paulo, você volta, você tem que pagar a diferença. E não é uma diferença simples, há uma fórmula que é desenvolvida, no caso, pelo Fisco Mineiro para que você venha e pague, né? No caso. E essa diferença, ela é considerável. Considerável. Se você estiver trabalhando com um produto, é o que a gente fala, a gente faz a diferença 12 e 18, porém quando você aplica a alíquota, existe a alíquota nominal e a alíquota efetiva. Exatamente. Né? Quando você aplica efetiva, esse 6 vira 7,31. Quando o produto é importado, que deveria ter uma diferença de 14%, vai para 17,03% na compra do produto interestadual. Quando você, empresa Simples Nacional, compra e outros. Por isso que eu falo, simples e simples não tem nada, é só um nome. Ele começou só assim. de pagar. Pode ter começado simples, simples pode ser a questão de você ter só uma guia só para você pagar, mas assim, há toda uma complexidade, há toda uma discussão jurídica contábil sobre isso, sobre quais seriam os benefícios. Né? O Estado ele tem o interesse dele. A fome do Estado tem que ser controlada, mas o interesse do Estado também é legítimo, porque se o Estado não tiver dinheiro, ele não consegue nos garantir aquilo que nos é devido. Aí nós voltamos, mais uma vez, a questão da saúde, por exemplo, quando a gente é atendida. Então, assim, poxa vida, o Estado é ruim. O Estado pode não atender a gente da forma que a gente quer, a gente poderia ter outras saídas, mas por enquanto é melhor que a gente tem. Né? Achar saídas para fortalecer a nossa economia é devido? É devido. Por que essa isenção ainda não saiu de regra ainda? Né? Por que ela não foi eliminada? Por falta de vontade política. Porque não se tem vontade política. Porque teorias para tirar ela, tem. A própria teoria que eu estou na minha pesquisa, por exemplo, que é a do Wittgens, é um filósofo belga. Né? Ele começou lá por volta dos anos 90 a falar sobre isso. E tem toda uma estrutura por trás disso. A própria teoria contratualista de Hobbes, Rousseau e vários outros autores. Chegaram a um extrato, a um produto final, que é a jurisprudência do Wittgens, onde você tem um princípio, que é o princípio da temporalidade. Né? Onde ele fala que, mais uma vez voltando, alcançou o objetivo? Não, sai fora. É o que se esperava. Os estados estão todos reclamando. Aí a Corte Superior, a Corte Suprema, o STF, também deu uma decisão favorável aos estados, onde já vai haver a compensação. Mas a compensação, se você for pensar bem, é pífia. Por quê? Porque prevê compensação até um certo período. Mas e as jazidas vão até esse certo período? O Estado é uma ficção. O Estado é uma criação intelectual, mas é uma criação que teve o seu início. Mas não tem fim. Então há uma série de necessidades que com o tempo elas vão ter que ser supridas.
E a compensação da União para os Estados, ela tem um fim. Não vai resolver a situação. Não chega nem perto de resolver a situação. E os nossos recursos minerais, eles estão indo embora. Então, assim, é triste. Nós vivemos, assim, o mundo civilizado ele é marcado por criações, né? E nós temos as criações intelectuais. São criações refinadas. Onde se você não reflete sobre aquilo, aquilo pode te prejudicar e prejudicar muito. É uma questão da isenção. Outro exemplo totalmente fora da tributação, e que assim, nós somos marcados muito por isso, talvez não o Brasil, não muito, mas se você pega a Europa, principalmente a Alemanha, a questão do nazismo. Aquilo lá é uma criação intelectual, né, que pôs fim à vida de milhares de pessoas, que graças a Deus saiu, mas eles carregam o peso daquilo até hoje. Né? Então eu acredito. É engraçado, estou abrindo uma parêntese. É engraçado como a sociedade alemã lida com essa questão e o brasileiro ele se exime de toda a responsabilidade do que aconteceu antes. Tudo é oculto, não existe um museu referente a várias coisas que aconteceram, nada. O Brasil é um país sem memória. Sim. Você repete os erros, né? Eu acho que o Brasil é um país sem memória porque quem tem memória não vai fazer errado de novo. E a pessoa que tem memória e que não quer fazer errado de novo, ela não é manipulável. Exatamente. E como é que você corrige a questão de ser manipulado ou não? Com educação. Mas aí é que está a barreira. São pouquíssimos os que você pode dizer que tem memória. Muitas vezes você vai ver inversão de valores. É a mesma coisa de chegar um alemão dizendo que o período do nazismo foi positivo. No Brasil você vê pessoas dizendo que alguns períodos foram positivos. Entende? É isso nesse sentido. Sem ter um contrabalanceamento, né? Talvez foi positivo por esse aspecto, exatamente, mas não pode ser ocultado negativo, né? Ou foi negativo por um aspecto, não se pode. Eu estava até falando sobre a final da década de 80, que tinha aquelas inflações gigantescas, até ainda esses tempos atrás conversando com meu pai e com a minha mãe, né? Eu lembro que eu era criança, a gente ia no mercado, a gente comprava papel higiênico de fardo. Gente, até para limpar era caro, tá? A gente comprava papel higiênico de fardo, e não é fardinho com 4, 8 rolos, não. Era fardão mesmo. Por quê? Porque no outro dia dobrava de preço, cara. Então, só que em contrapartida, qualquer investimento que você fizesse, retornava para você em dobro também. A segurança da poupança, né? Exatamente. A poupança era o que há. Né? Hoje em dia se fala, dinheiro na poupança suicídio. Naquela época era ser inteligente. Exatamente. Então, acho que tudo tem a parte negativa e a parte positiva. Talvez o que falta é justamente essa memória, né? Olha, teve os aspectos positivos, teve os aspectos negativos. Quem fala do aspecto positivo só defende o aspecto positivo. Quem fala do aspecto negativo só defende o aspecto negativo. Isso é uma característica da falta de memória. Exatamente, porque não tem um consenso, né? Mas a educação é doutrinada, ela é direcionada para aquilo do que aqueles que têm memória querem que você acredite. Exatamente. Não adianta, todo mundo é doutrinado de alguma forma. Ideologia. Como dizia o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Esqueci o nome dele, o Peninha, lá do Buenas Ideias, canal Buenas Ideias, ele fala umas coisas interessantes. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele não foi lembrado durante muitos séculos. Ele foi lembrado aí a partir do segundo reinado, Dom Pedro II, que Pedro Álvares Cabral começou a ser reestudado, relembrado como o descobridor do Brasil, né? Entre aspas, descobridor do Brasil. Então, a gente já tem falhas históricas desde lá de trás, cara. O próprio Dom João também, né? Foi revista a questão dele, né? Pode chamar para trás, Evangelho de Judas, Evangelho, enfim, tem muitas apócrifos, muitas lacunas históricas. Isso é interesse de alguém. Aí saindo um pouquinho do nosso assunto, mas acho que interessante, você tem a questão do Foucault, Michel Foucault, é um filósofo, e ele fala sobre isso, sobre a questão do arquivo, sobre a reescrita do arquivo, o quê? São as nossas memórias.
e ele pode ser manipulado. Quem vai manipular? Quem estiver no poder. Exatamente. Se os nazistas tivessem ganhado a guerra, o nazismo não seria uma coisa ruim. Seria ótima. Exatamente. Por quê? Porque quem está no controle da informação reescreve toda a história. Os vencedores das guerras antigas faziam o quê? Queimavam todas as bibliotecas e arquivos dos inimigos. Ou seja, e tempos religiosos e tudo mais. exato. Apagava a memória do cara e reescrevia. Sim. A história, mais uma vez, vem nos ensinar. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Então, a força esteja com você. Jorge Lucas patrocina nós. Queremos você aqui, hein? Então, olha só como é que é interessante. De uma questão pequena, envolve toda uma série de acontecimentos, né? A própria questão da tributação tem a ver com o desenho do Estado, tem a ver com a forma como o Estado age, tem a ver com a questão da educação, a questão dos pontos de vista. A própria confecção da lei, ela é muito problemática, porque as palavras elas não são dotadas só de um sentido. Você vê como é que é interessante jogar a palavra aqui agora na mesa e jogar para o pessoal que está assistindo. Manga. O que é manga? Pode ser uma fruta, pode ser um goleiro. Exatamente. Pode ser a parte da camisa. Um goleiro da seleção. Exato. Um goleiro da seleção. Exatamente. Agora Cartunista, Carlos Manga, né? Eu acho que cartunista. imagina isso no Instituto Jurídico. É aí que o advogado bate, é aí que o legislador bate, é aí que o judiciário bate. E assim, muito, muito complexo. E onde é que está isso? Isso está entrando agora, está em questionamento agora e vai refletir de uma maneira muito pesada, positiva ou negativa, nós vamos ver ainda. Eu acredito que vai ser negativo na nossa vida. A reforma administrativa. Era esse ponto que eu queria chegar. Se você não falasse agora, eu ia te perguntar. Será que isso tudo não nos converge para a reforma administrativa? Por que a reforma administrativa não pega quem está lá em cima? Cadê o judiciário, né? É uma das questões, e é uma das questões que você vai ver. Por quê? Porque eu separei um material, que os nossos morenos aqui vão colocar na descrição do vídeo, de professores falando sobre isso, exatamente sobre isso. Por que não pega lá em cima? Por que só um grupo vai sofrer com as novas possíveis novas regras da reforma e outros grupos não? Por que vai se criar um regime jurídico daqui para frente, enquanto aquele que está lá atrás não vai ser afetado? Um dos professores mesmo fala isso. Por quê? Então, se nós teremos regimes jurídicos diferenciados, quem entrou antes, então, não vai ter a sua remuneração ajustada. Né? Não é porque entrou em outro tempo, mas não é assim. Então, não há que se falar nisso. Reforma administrativa. Por que isso é importante? Gente, a noção... Vamos começar com a noção mais simples possível, a noção doméstica. Para você manter hoje um lar, seja você solteiro ou seja você casado. Se você for casado, se torna mais complexo, porque você tem outras pessoas na sua moradia, na sua residência. Se você tiver filhos e você tem toda a questão escolar, enfim, todo mundo sabe que é dessa forma. Para você manter a sua casa, você precisa ter uma certa estrutura financeira, você precisa ter um certo ritmo, você precisa ter uma metodologia. Você tem ali, me fugiu a palavra agora, algumas vêm, outras vão. Você precisa ter ali uma certa dinâmica, um cotidiano, uma rotina. O Estado também tem a rotina dele. E ele tem que rever essa rotina. Por quê? Porque através da reforma administrativa, que o Estado vai poder entregar à população e à sociedade os direitos que pertencem a ela. É através do administrativo que você bate lá na prefeitura, lá no órgão municipal e vai questionar aquela questão do seu cliente. E vai ter aquela resposta. Então é preciso melhorar cada vez mais a máquina administrativa. E nós estamos aqui, às beiras de uma reforma administrativa. Onde você fala, onde você tem a PEC 32, você quer constitucionalizar uma série de assuntos que, segundo especialistas da academia, das faculdades, que são pessoas que estudam, falam que não é o mais viável. Porque se você constitucionaliza, você cristaliza. Para mudar isso é uma novela. É uma novela. E não é uma novela que vai acabar em 3, 4 meses, não. É uma novela que dura anos. Qual seria a melhor medida hoje? Infraconstitucional. Desconstitucionalizar. Por quê? Porque se for preciso mexer, se mexe rápido. Por que isso?
Porque o mundo é dinâmico. Hoje nós temos uma série de demandas para se resolver na sociedade que elas pedem, elas clamam por um maior dinamismo, por um desenho administrativo mais dinâmico, talvez mais enxuto, que entregue melhores resultados. Já foi entregue alguma pauta já dos pontos principais, você pode comentar os pontos principais dessa reforma? Quem vai ser mais atingido nessa esfera administrativa? Olha, isso está em discussão. Pelo que eu notei disso, pelo que eu tenho acompanhado, pontos principais a favor ou contra a questão da constitucionalização. A proposta se fala numa constitucionalização, mas muitos professores, muitos especialistas são contra isso, por conta da questão de se mudar, porque a partir do momento que você constitucionaliza algo, estão querendo constitucionalizar alguns cargos, você cristaliza e você dá direitos, e para você depois retirar esses direitos, mesmo que eles não estejam em acordo com o texto constitucional, isso dá muito trabalho, e não é o que nós queremos agora. Qual é o ponto que o governo está batendo, que o atual governo está batendo? É a questão da estabilidade. O governo quer tirar a estabilidade do servidor público. Por favor, tira a estabilidade, Guedes. Estou contigo. Eu nunca te critiquei. Exatamente, é a estabilidade. Essa questão da estabilidade, eu vi um debate esses tempos atrás. A estabilidade ela é um pouco controversa. É verdade. No primeiro momento, quando você tem a estabilidade, você tem a dificuldade em romper laços. Né? Então, quando você tem a estabilidade ali, por exemplo, vamos colocar um servidor público, ele está sujeito a erros ali, a cometer erros que numa empresa seriam inadmissíveis e ele seria demitido na mesma hora. E esse servidor ele tem que passar por um processo administrativo, etc. e tal, para decidir se vai exonerá-lo, se vai mudá-lo de cargo, etc. e tal. Bom, enfim, não vamos estender muito. Mas a falta de estabilidade do servidor, segundo, eu não me recordo o nome da pessoa, mas ela é servidora pública e ela defende ferrenhamente o servidor público, mas a falta de estabilidade, ela não geraria, de certa forma, uma insegurança ou facilitaria perseguições. Por exemplo, trocou o secretário, eu estou subordinado àquele secretário. Enquanto eu tenho estabilidade, se esse secretário, por exemplo, quiser me coagir a fazer algo e eu não quiser fazer, eu estou garantido. Agora, se eu não tenho estabilidade e ele me coagir, eu posso sim me sentir coagido e acabar cedendo para manter o meu emprego. Eu tenho boca para alimentar. Exatamente. Então, tem esses prós e contras. E também a facilidade de corrupção. Hein? Se o cara tem estabilidade, fala, não, para que eu vou me corromper? Eu tenho um salário bom. Não, a gente sabe que infelizmente tem uma minoria aí que apesar desses benefícios, eu tenho salário bom, eu tenho benefícios, eu tenho prêmios e certificações, vou aposentar com menos de 65 anos, para que eu vou querer roubar, né? Agora, o cara não tem estabilidade, velho, amanhã ou depois mudo de secretário, eu posso tomar um pé na raba, então eu vou pegar aí, bicho. Não, o que você vai fazer? Eu carimbo, bato 100 para cá, 200 para lá e acabou, carimbado. O que você acha dessa minha colocação aí? Eu acho que a sua colocação é totalmente pertinente. Acho que a primeira parte da sua colocação, ela reflete, acho que grande parte do entendimento da sociedade. Tá lá, o dele tá garantido, não vai trabalhar. Muita gente pensa assim. E tem, eu acredito que tenha. Eu acredito que realmente tenha. Isso é problema só do serviço público? Não. Você é contador, você tem vários empresários aqui. Quantas demissões já não ocorreram? E quantas demissões não ocorrem porque o funcionário não corresponde? Isso é um problema do ser humano. Tem gente que vai trabalhar, tem gente que não vai trabalhar. Tem gente que quer crescer, tem gente que não quer crescer, tem gente que quer encostar. Né? A estabilidade e a responsabilidade é a responsável, melhor dizendo, por conta disso? Não. Eu também acredito que não. Não é. A estabilidade é uma garantia, não do servidor, mas do Estado, do bom funcionamento do Estado. Do Estado. Por quê? Porque nós temos mandatos de 4 em 4 anos. Esse pessoal
ele transita por lá. Mas os servidores eles estão lá. Eles que estão tocando a máquina pública, eles que estão procurando atender as agendas, as políticas públicas. Então eles precisam de ter algo que garanta a continuidade deles e a tranquilidade para poder desenvolver o trabalho, o serviço e nos atender os anseios da sociedade. É o que você falou, o cara é pai de família, o cara não tem estabilidade. Alguém chega e pressiona ele para fazer algo que ele não quer. Ele vai pensar 2 vezes antes de falar ou não. Por quê? Porque ele não tem estabilidade. Certo? Pode vir a se corromper ou não. Do contrário, se ele tiver estabilidade, ele fala, não, dá licença, problema seu, isso eu não faço, vai se resolver. E garante a continuidade do serviço público. Por que a atual proposta, vamos dizer assim, prevê isso? Não sei. A gente deve lembrar que a história é reescrita, que toda pessoa tem seu interesse. Se você está trabalhando, você tem interesse em levar o seu sustento, todo mundo tem o seu interesse, certo? Então é isso que tem que ser questionado. Eu também, refletindo, vendo as discussões, acredito que a estabilidade deve ser mantida. Mas então, Cícero, como é que nós vamos resolver a questão daquele sujeito que está lá encostado e não trabalha? Algo que já tem na Constituição desde 1988 e não foi implementado, que é o quê? Controle de rendimento. Com critérios objetivos, critérios claros, onde você chega para o corpo administrativo e fala, gente, a partir de agora, nós teremos agora o nosso avaliação de desempenho, não controle de desempenho, o termo é esse, avaliação de desempenho. O nosso desempenho vai ser avaliado mediante critério X, Y e Z. Que é o que acontece na iniciativa privada. Exatamente. No governo do Estado de Minas tem alguns cargos que uma parte do salário é vinculada a um controle de desempenho. Os caras ficam bravíssimos. Sim. Minas Gerais... Eu acho que esse daí é um modelo interessante. Minas Gerais deu start nisso. Num dos vídeos que vai estar disponível para vocês, a professora mineira ela fala sobre isso. Que Minas Gerais já deu o seu start. Inclusive, já vem modificando a questão dos benefícios também. Não se fala mais, não se tem mais aquele pensamento daqueles benefícios indiscriminados. Gente, pelo amor de Deus. Acumular cargo, sai da função, continua recebendo. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, e tudo tem o seu equilíbrio, a sua equidade. Eu acho interessante nesse ponto sobre os benefícios que, quando você bate as portas do judiciário para você pleitear um direito seu, uma das teses de defesa, no caso da advocacia do Estado, da procuradoria, enfim, é a teoria da reserva do possível. O Estado ele não é garantidor universal. Não tem dinheiro para tudo. O dinheiro é limitado. E é uma coisa que a gente vê na economia também, né? As necessidades elas são limitadas, mas os recursos eles são limitados, são escassos. Então, por que não se aplicar essa teoria para a própria folha de pagamento do Estado? Opa, vamos equilibrar isso aqui. Você está trabalhando, você merece uma remuneração, você merece um prêmio? Sim. Não sou contra isso, sou a favor disso, todo mundo gostaria, mas se manter um certo equilíbrio dentro da realidade. A discussão agora é essa. Os excessos se retiram, se mantém algo que esteja de acordo com a realidade do país. E outra coisa também, aproveitando aí, isso a gente está falando a nível de servidores, né? Estou falando a nível de servidores, porque a gente tem muito mais contato com os servidores da rede municipal do que federal e estadual, principalmente hoje com a internet, né? Com os processos mais eletrônicos. Então, por exemplo, Receita Federal, esquece, cara. Você já não vai mais lá, é uma coisa muito rara. Então você já não tem mais contato com o servidor. A Receita Estadual, pelo menos a de Minas, também está bem avançada nesse critério eletrônico, né? A prefeitura, ou no caso, eu vou generalizar, as prefeituras é que normalmente tem maior dificuldade, né? Acho que por questão de investimento numa tecnologia, né? Mas Pouso Alegre não está tão ruim. Tem o recurso, precisa otimizar. Né? Tem o recurso. Se entrar no portal de atendimento da prefeitura, você vê que tem o recurso, mas você vê que não está otimizado. Mas tudo bem. Enfim, nós temos aí a questão dos servidores. Aí a gente fala em baixo clero, alto clero e papado. Essa reforma administrativa. Está se falando muito do servidor. Quando está se falando de servidor, está se falando
em baixo, alto clero e papado, ou está se falando apenas do baixo clero? Que a impressão que dá é que a gente está falando do baixo clero. A gente está falando do cara que ganha 2, 3 mil reais, não do cara que está ganhando 30. E ainda além dos 30, ele tem mais benefícios que vão somar 60, vai, exagerando aí. Sim. Não aquele cara que ganha 3 e que com os benefícios não vai somar 6, vai somar no máximo 5. Já teve aquele jeito 2 férias por ano, já dá para ir para a praia 2 vezes, né? Mas enfim, mas olha só, isso está sendo tratado na reforma administrativa também? As escalas hierárquicas? Bem, ou não? Eu acredito que a reforma seja para a máquina total, a máquina toda. Mas ao você falar na constitucionalização de alguns pontos, fica evidente que alguns serão mais afetados e outros não. Aí é que você tem a ideia da cristalização. Porque ao você cristalizar, ao você constitucionalizar, você dá mais força a um certo grupo, a um determinado grupo. Aí você tem toda uma certa troca na máquina pública, que é natural da política, e agora vem para a máquina pública, que pelo princípio deveria ser impessoal. Então, por isso se falar numa questão infraconstitucional, para que todo mundo esteja em pé de igualdade. Seja lá amigo do secretário, ou amigo seja quem for. Para quê? Para se estabelecer uma igualdade material. No direito a gente fala muito sobre isso, sobre a igualdade. Todos são iguais perante a lei. Só que a igualdade ela se divide em 2 espécies. A formal e a material. A formal que está na lei, é o que todo mundo conhece. E a material realmente está aqui. É essa que a gente tem que garantir. Uma vez a gente fez uma reunião com o secretário e foi o grupo de contadores, né? Reunião com o secretário daqui do município. Ele foi em defesa do servidor público. Ele falou, cara, não é assim igual você pensa, vocês estão pensando. A máquina pública por si só é lenta. O processo é burocrático. A gente teve a conversa no podcast anterior. Isso. O sistema gerencialista foi aprovado em 94. Cadê, gente? O sistema é muito lento. Por isso precisa de outra reforma administrativa, Exatamente. porque lá atrás não foi feito. E não é só a reforma do servidor, mas a reforma do serviço. Exatamente. Então ele explicou, gente, a máquina pública é lenta. Aí quando a gente entra naquela questão de algumas leis, entre aspas, inúteis, não é? Quando a gente fala, secretário, tem que ter uma solução. A solução é vocês procurarem um vereador e propor um projeto de lei que revogue aquela lei anterior, porque eu não posso fazer. Se eu começar se eu canetar isso aqui, eu vou preso. Sim. Sabe por quê? Desculpe se quiser terminar. Sim, pode. Por quê? Porque todo cidadão brasileiro, ele deve obediência a um princípio, chama o princípio da legalidade. Existem 2 princípios da legalidade. O princípio da legalidade comum e o princípio da legalidade estrita. O princípio da legalidade estrita, ele é aplicado à administração pública. Nós aqui, enquanto cidadãos, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Nós somos livres. A administração pública não. Ela tem que fazer tudo o que a lei permite. Se ele der um passo fora do lugar, ele não é condenado, ele é censurado, vamos dizer assim. Abre-se um processo administrativo. Como diz, vai indo até chegar no ponto... Vai dar conversa. Por isso que ele não vai fazer. Exatamente. E porque, no caso, ele fala para você procurar o vereador. O vereador, no caso, está representando a figura do Poder Legislativo. A figura do povo, né? Exatamente. Para quê? Para que se revogue um determinado dispositivo e se entre com o outro, que é o caminho. Porque o funcionário público, a máquina pública, ela é vinculada àquela lei. A lei entrou em vigor, seja justa ou injusta, ele tem que cumprir. E isso acontece, por exemplo, na questão tributária. Quando você tem alguma taxa, algum imposto ali, aquilo ali é claramente inconstitucional, só que se o servidor ele não aplicar, é ele que dança. Exatamente. Aí tem toda a questão de improbidade. Esse é o peso da burocracia. Ele também é um refém. Mas é algo necessário. Sim. Porque você também não pode deixar muito livre. O cara faz o que quer, aí pronto. Exatamente. Porque olha só, tendo isso, você já tem escândalos. Escândalo com o que não deveria ter, com coisas que mexem com a vida da pessoa, Exatamente. com a saúde, com a existência da pessoa. Se você tem isso, imagina se não tivesse. Então, assim, o problema, a solução, aliás, né, não é eliminar.
É equilibrar. Equilibrar. É separar o joio do Já trigo. diria Sr. Miyagi, né? O equilíbrio é a base de tudo, Danielson. E isso dá trabalho e isso leva tempo. Isso precisa. Isso é uma das consequências, um dos desdobramentos da vontade. Precisa haver vontade. Poxa vida, mas eu quero uma reforma mais rápida. E também não pode ser qualquer reforma. Como é que eu vou acelerar isso? É você ir em casa. Você é em casa. Curte o vídeo. Se inscreve Compartilha. no canal, manda Leva isso para um pro seu debate amigo. mais alto. É. Denis Paiva, escutei um patrocinador me Tem um patrocinador chamando. chamando a Dá gente. licença, um minutinho, eu já volto. Sim, sim. Continuem lá com o guest. Continuaremos. Tá Cícero, bom. IPTU, IPVA. Por que não cobra IPVA de helicóptero, avião e barco? Bem, já é uma jurisprudência que já é consolidada. Não são considerados, no caso, veículo automotor. Nesse sentido, seria só os veículos automotores terrestres. Então, no caso, seria somente ônibus, caminhão, automóveis em geral e motocicleta. É por isso. Rapaz, eu nunca tinha achado essa resposta, obrigado. Você sabia disso? Tem anos que eu procuro essa resposta. Então é por isso que não se paga. Não paga nada. Inclusive, aviões são dotados de registro imobiliário igual ao imóvel. É um avião imóvel. Não paga IPTU. Não paga o IPTU, mas tem o registro. Por que avião não paga IPTU se é um imóvel? Me fala aí você. Dá um segundinho pra você pensar. Escreve aí embaixo aí. Cícero, qual que é a sua expectativa para esse fim de mandato do governo agora? É uma pergunta, vamos dizer, cabulosa, né? Olha, ele não parece estar em uma boa situação, né? Aparecendo coisas aí, aparecendo ocorrências que são bem complicadas, né? De uma forma, acho que sim, de uma forma bem justa e responsável, é aguardar as investigações. Investigações levam tempo. É verdade. Mas assim, seria interessante para ele e para nós que não tivesse nada disso, né? Pra todo mundo. Porque há uma quebra de confiança e uma perda de credibilidade muito grande nas instituições. Nas instituições, perfeito. Crise institucional. Pessoal, e crise de barman, de garçom, vocês já viram? Não, né? Tá tendo uma crise aqui. Porque... Galera, é o seguinte, hein? Se você tem bar, lanchonete, restaurante, você tem loja, funerária, o que você quiser. Patrocina nós, cara. Senão... Tá vendo? Ó, já era, não patrocinou, ó, perdeu. Patrocina nós aí, cara, dá uma moral pra gente, por favor. Hoje é nosso patrocínio do Imperador da Novela lá. Já viu o final, não vou contar aqui se você não viu, tem spoiler. Isso aqui, ó, isso aqui é chique, hein? Ó, prática, né? Que troço legal. Super prática. Você já tinha visto dessa? Eu também não. Também não. Coisa do Imperador, né? É. Os tempos do Imperador, né? Eu teve uma novela chamada Império também, não tem? Tá passando de novo? É ela mesmo. Bom, fazendo propaganda aqui da Serva, a nós Patrocina nós. e a né? vocês. A primeira é cortesia. Galera, é um prazer ter a companhia de vocês e é um prazer ser a companhia de vocês. É um grande prazer estarmos na companhia do Cícero. Como sempre, trazemos uma ótima companhia para você, por isso que tem que curtir e compartilhar. E hoje eu tô de camisa do Pouzão. Pouzão patrocina nós. Paulo da Pinta, vem cá conversar com nós. Vamos trocar uma ideia. Opa, chacoalhei a minha. Paulo da Pinta, queremos você aqui para falar do Pouzão, hein? Pô, seria interessante, cara. Ó, se você conhece o Paulo da Pinta aí, ó, chega nele lá com esse vídeo para ele trocar uma ideia com a gente. Aí vai lá nos nossos Instagrams lá, fala no direct, @cacalima04 ou @paivadenis04. Não, mas 04, não, Paiva Denis. vou mandar um zap. Opa, aí é legal. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Cícero também, repete seu Instagram, por favor. @Cícero_F_Almeida. Se no caso não for esse o endereço, tá lá minha fotinha igualzinha do chamado dos Olha, mas tá na Manda na mensagem legenda aí. Pergunta como ele cuida da barba. Exatamente. Que shampoo ele usa. Tem shampoo pra barba, sabia? Fábrica de shampoo de barba patrocina nós.
E outra coisa, ele tem ali o padrão da Viking, né? Padrão escandinavo. Uma barba meio ruiva mesmo. Padrão escandinavo. Multicolorida. Natural, hein? Natural. E agora mais uma, começa a aparecer os fios brancos, né? Pô, é a maturidade. A maturidade chegou, né? Rapaz, eu tenho um problema sério. Eu procuro na cabeça, eu caço, não acho um fio de cabelo branco, mas na barba, olha. Brincadeira. Estilo. É estilo, né? Style. Viravão, e outro lá. Cícero, conta pra nós, o que você faz nas horas vagas? Isso. Hobbies. Crossfiteiro. Opa, não falei nada. Crossfit. Assim, crossfit é algo que eu acho maravilhoso. Não estou romantizando nada, não. Entro na questão da atividade física. Ajuda muito, me ajudou muito, me ajuda muito. Por conta da pesquisa, questão de pós-graduação, hoje todo o meu tempo é destinado aos estudos, para que eu apresente um trabalho à altura, né, do benefício que, no caso, eu tenho. Hoje eu sou um pós-graduando, tenho uma bolsa taxa, né, pela CAPES, eu não, no caso não sou remunerado, mas não pago o curso. Então, assim, há um compromisso social, um compromisso com a minha carreira também. Então, hoje eu estou focado na pesquisa, que é essa questão que eu falei para vocês, sobre a desoneração da Lei Candir e a Lei de Prudência, que vem toda uma questão de manutenção do ordenamento jurídico. E o CrossFit, ele entrou depois, eu fiquei 2 anos sem fazer atividade física, né? Cheguei a engordar, no caso, 10 quilos, foi algo bem complicadinho. Depois de um tempo voltei por questões pessoais, voltei a me exercitar. Olha, nossa, é muito bom, porque areja a sua mente. Você se desestressa, você vê pessoas, você conversa, você mantém diálogo. Porque a princípio a vida do estudante, a vida do pesquisador é ficar no seu quarto, na biblioteca, sentado, olhando para o computador, olhando para o livro, mais de 8 horas por dia. Então, assim, é pesado. É bom? Mas é pesado. E a gente esgota. Então, assim, o CrossFit, ele é dinâmico. Nenhum treino é igual ao outro. Você vai fazer, logicamente, o mesmo exercício, mas numa rotatividade muito maior. E é um treino que você faz com outras pessoas. Então, você está ali conversando, mantendo contato, brincando. Então, assim, para mim foi bem interessante. E o resultado também, se você se dedicar, dedicando a tudo, o resultado ele vem rápido também. É algo assim, bem legal. Faça atividade física. Bom para o corpo e é bom para a mente. Não faça como eu, faça atividade física. Quer dizer, vou fazer pilates daqui a uns tempos. Tá certo. É muito bom. Muay Faz Thai. muito bem. Faz muito bem. Desestressa. Aí no Muay Thai você vai socar o saco. Não, mas ontem, cara, eu fechei o escritório, calcei as luvas e disparei no saco, cara. Mandei ver, eu tava meio estressado. Na quinta-feira eu já tinha treinado na academia e ontem foi só aí, meu. Suei, tô com dor no ombro, cara. Com o corpo frio. É muito bom. Aqueça-se antes de fazer atividade física, tá? Fazer um aquecimentozinho antes. Porque brincadeira. Corpo frio, eu fiquei com dor no ombro, mas alonga um pouquinho. Soquei aquele saco como se não tivesse amanhã, cara. Tá certo. Mandei ver, velho. É necessário. Legal. Tem que extravasar. Tem. Muito bom. Além do CrossFit, aí, o que mais que você curte fazer? Música, o que você curte ouvir? A música, eu acho que é algo da época nossa, né? Mais é rock. Eu gosto muito de rock. E série. Ontem eu terminei Freud. Boa. Netflix. Eu gostei muito. Freud, você não conhecia, não? É uma temporada só, são poucos É episódios. mesmo, já gostei dela. Conta ali da formação dele. É lógico que assim, é ficção, tem outras situações, mas assim, é bem legal. Ando me interessando por literatura também. Achei a questão da literatura, da composição de textos é bem legal, porque, assim, como eu estou voltado à produção de textos, e direito é texto, tanto que dentre as teorias do direito tem uma que chama teoria comunicacional do direito, onde direito é texto e tudo, você fica ali na questão da interpretação, dos sentidos que o texto te passa, das emoções que ele vem e cria na sua mente. Então eu acho que a literatura tem muito disso. Eu acho que o profissional, não só o profissional do direito, todo mundo deveria perder um pouquinho de tempo ali. Tá difícil, eu estou começando, eu ainda não achei tempo para poder ler. Mas assim, eu sigo um crítico literário, Rodrigo Gurgel, @RodrigoGurgel12. E tenho aprendido muita coisa com ele,
sobre isso, sobre essas questões. Inclusive, ele me trouxe a informação de um filósofo alemão que fala sobre a questão da degeneração da linguagem. Inclusive, criticou, no caso, o Partido Socialista, né, que deu origem ao nazismo naquela época, porque eles usavam dos jogos de linguagem para poder manipular toda a sociedade. O uso de eufemismos, trocar o sentido de uma palavra por outra. E isso continua até hoje. Continua, né? Querem trocar, querem mudar a nossa linha. É a questão da argumentação que é natural do ser humano. Ao você falar, por exemplo, vamos voltar na reforma administrativa, que o foco, que o que é prejudicial é a estabilidade e não a ausência de controles de desempenho, você pode vir a prejudicar todo o país. Exato. Aumentar o rol de princípios, a administração pública já tem os princípios dela, aí você aumenta o rol de princípios, aí para se delimitar um princípio, dá muito trabalho, é trabalhoso, não é algo fácil. Tem princípios que até hoje você tem dificuldade de estar ali, ver o resultado deles, aí você vai aumentar ainda mais. Aí o que acontece é o esvaziamento daquele princípio, aí você não dá valor a mais nada. Mais nada, cara. Ô Cícero, nós vamos chamar uma outra vez aí que a gente quer entrar num ponto mais tarde sobre reforma política mesmo, questão de eleição, questão das funções, quantidade de deputados, vereadores. A gente quer explorar um pouco isso, mas a gente vai ficar isso aí para uma próxima. Porque a gente gosta de ter parte 2, né? Exatamente. É que a gente está na primeira temporada, tá? Representação. Ó, a gente está na primeira temporada do Morenos e Companhia, então a gente está trazendo a galera, falando sobre o assunto, por isso que a gente gosta quando você comenta, certo? E aí a gente vai trazer, teve pessoas que vieram aqui, assim como você, que eu acho que vai faltar ainda um pouquinho para a gente conversar, né? A gente entrar nessa esfera política mesmo, uma coisa mais... Eu estou à disposição. Legal. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês e para as suas companhias. Sou uma das suas companhias. Claro, você não assiste a gente, claro. Comenta assim. Isso aí. Eu assisto lá de casa, né? E assim, bem legal. E assim, fico muito honrado com o convite, fico muito feliz. Vou me preparando assim, na medida do possível para trazer um rol de informações bem interessante. Eu acho que a questão política é uma questão que está, vamos dizer assim, na veia do brasileiro. E é algo que tem que ser bem delimitado, tem que ser bem trabalhado para que se reflita sobre política. A política ela tem que ser pensada. Sim. E não levada aos extremos. Deixa um spoiler aí. O que você acha da polarização política do Brasil? Eu acho um grande equívoco, porque ninguém deve ter um político de estimação, mas sim um modelo de gestão. Mas enfim, o que você acha? Eu vou tentar trazer aqui uma frase que eu vi o Pedro Bial falar num dos cursos que eu fiz com ele. A arte da escrita. Pedro Bial é bom, cara. Pedro Bial, ele trouxe a fala... Pedro Bial, queremos você aqui. A Globo não deixa. De um outro filósofo falando sobre a questão da posição e da oposição. Para dar conta da realidade, você precisa da posição e da oposição. Senão você não dá conta da realidade. Senão você não consegue trabalhar com aquilo que está à sua volta. Yin Yang, né? Exatamente, tem que haver um equilíbrio. Então eu não acredito que polarização, o político de estimação, seja algo bom. Gente, pelo amor de Deus, as coisas não dão certo dentro da casa da gente. Como é que vai dar certo lá? Como é que você defende uma pessoa que você mal conhece? É um ser humano que é dotado de defeitos, tem angústias, tem problemas iguais a você. E tá engessado nesse sistema maluco do Brasil. Então, exatamente. Maluco, né? Exatamente. Se você quer realmente, então, se você não vai deixar de ter o seu político de estimação e você quer ajudá-lo, ajude-o então cobrando, dentro das vias legais, com educação, com tranquilidade, com justeza, para que você tenha então o retorno. É a mesma questão, por exemplo, nós tivemos aí a questão do Lázaro, né? Sim, Ele foi preso, teve todo aquele confronto com a polícia, faleceu, e tudo aqueles que falam as questões dos direitos humanos, por exemplo, mas os direitos humanos para bandido, isso, aquilo, o direito é o direito se aplica a qualquer um. Se você não quer o direito humano aplicado ao bandido, vá correr ao Estado e cobre o Estado. Se você acha que, no caso, todo cidadão deve ter, no caso, a sua integridade
respeitada, preservada, vá cobrar o Estado, porque o direito humano não é o culpado. O direito se aplica a qualquer um. O direito é marcado por regras gerais e abstratas. Não tem fulano lá na norma. Tem, isso aqui aplica-se a um grupo de pessoas. Então, assim, a culpa não é do direito. A culpa, no caso, a responsabilidade é do Estado e você, com a sua questão política, cobre o Estado. Talvez o que falte eu sou um defensor de que princípios básicos de direitos sejam inseridos no máximo a partir do ensino médio. Eu acho que a partir do ensino fundamental 2 já deveria ter noções de direito. Sim. Primeiro por essa questão, né? O criminoso ele tem o direito à defesa. Uma vez tentaram bater numa advogada de defesa assim, na televisão. Pô, eu só estou garantindo o direito de defesa do meu cliente. Todo mundo tem direito de defesa. Sim. Vai que a pessoa é inocente, que não teve a adequada defesa, erros de justiça existem, e foi condenada. Aí depois, o que acontece? A pessoa se suicida na cadeia. Já ocorreu aqui no Brasil e a gente vê muito não, né? Mas eu já ouvi, né? Ou assisti alguns casos nos Estados Unidos, principalmente. Aí o cara vai e se mata. Ou seja, você vai ter um banho de sangue na sua mão de uma pessoa inocente que foi condenada injustamente. Ponto. Mas é preciso entender que existe o direito de defesa. Sim. É preciso entender que existem os direitos humanos, mas também existe o direito dos manos. Eu acho que a questão não é nem o direito humano do humano, é a forma que é colocada. Como é colocado? E o viés, né? E o viés ideológico que é colocado na interpretação. Porque os direitos humanos, gente, há uma crítica aos direitos humanos a partir do momento que, em alguns casos, há uma forma errada, talvez, de se comunicar o direito que aquele que cometeu um crime tem, né, de ter sua integridade física preservada. Como a própria polícia diz, a primeira regra é voz de prisão. A segunda, se houve reação, se houve a ação contrária à rendição, haverá confronto. Se o confronto for armado, a polícia vai responder armada. É o poder de polícia do Estado. Exatamente. Então, vamos conversar na bala. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá, gente? Com o direito humano e o direito dos humanos. Quando o direito dos humanos vamos com calma. Tem gente que quer colocar a culpa na polícia, tem gente que quer colocar a culpa no ladrão. Quem vai decidir de quem é a culpa? O direito. Né? Por isso que a gente precisa entender, gente. Há direito de defesa, o direito é para todos. A lei é para manter a ordem. É tudo questão de interpretação jurídica. Uhum. São criações intelectuais, né? Isso. E as criações intelectuais, nós devemos ter um cuidado muito grande com elas, porque, conforme a gente já teve na nossa conversa aqui citando, né, elas podem levar para caminhos cujas consequências são desastrosas. Veja bem no caso do Lázaro. Não existe fantasma, o cara não desapareceu na mata, o cara estava escondido na fazenda de um cara ali, tranquilamente, de boa. Então, assim... Acesso a celular, comida, banho, tudo. Então, cara, quem mandou ir fazer? Alguém mandou? Será que não? Será que sim? Você nunca vai saber. E por isso que deve se esperar o desenvolvimento do processo. Exatamente. Você pode até não concordar, mas se acalme e espere. Se você não concordar com o resultado, tire suas conclusões em off e observe. Observar muitas vezes é a melhor estratégia a ser adotada. No primeiro momento, gente, a gente tem que trabalhar com os fatos. Houve voz de prisão? Houve uma reação do... Podemos chamar de criminoso, né? Que já era condenado? Já. Então, houve uma reação do condenado, do criminoso. A polícia reagiu com a mesma força, ou talvez até um pouquinho mais. Mas houve uma reação. A questão houve ação e reação. Essa ação e reação, se no primeiro momento o Ministério Público disse que a integridade física dele deve ser preservada, ele não quis dizer que a todo custo. Né? Ou seja, se ele reagiu com força bruta, ele tomou a reação com força bruta. Só que ele era um sozinho reagindo contra 50. Aí que tá o negócio, aí que tá o detalhe. Mas tem que se tomar esse cuidado, gente.
mantiveram a integridade física dele. Renda-se. Não. Pá. Então tchau. Pá. Tirou em mim, vou tirar em você. Basicamente isso. Eu vejo dessa forma. São questões sensíveis, né? Exatamente. É polêmica, é polêmica. Muito sensíveis. Não existe consenso na roda de... Ninguém está aqui, vamos dizer, defendendo isso ou aquilo. Exatamente. Estamos jogando provocações, mas são questões sensíveis. A gente quer que você defenda, interage. Exatamente, porque tem toda a questão dele, mas tem toda a questão, por exemplo, da família que perderam os Exatamente. olhadores. Se alguém entrar aqui agora e der um tapa na cara de nós três, nós vamos ficar pé da vida. Imagina uma situação dessa. Então, assim, são questões sensíveis mesmo, que tem que ter muita reflexão, tem que ter muita provocação. Muita sensibilidade. Exatamente. Né? Sensibilidade. Bom, a gente sabe que os advogados do Lázaro vão entrar e vão tentar ganhar alguma coisa e capaz de ganhar alguma coisa do Estado ainda, né? Ele deixou filho, viúva. Se é certo ou errado, não Agora, sei. Põe. Pensando bem, o cara é louco, né, meu? Porque ele tem mais de uma sogra, né? Eu vi até um meme, tá vendo? Ó, que Deus se escondeu na casa da sogra, viu? E aquela vizinha lá que vazou falando tudo, rapaz. Que fofoqueira, hein, pô? Cuida da sua casa, rapaz. X9. Bom, gente, é isso aí, galera. Gente, valeu. Muito obrigado. Eu que cara. agradeço a oportunidade. Adorei o nosso papo, de verdade. Feliz. Muito bom. Pra caramba. Não? Considerações finais? Considerações finais. Obrigado, Cícero, pela presença. Eu agradeço. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Semana que vem, Igor, estamos aguardando você. Alexandre, um abraço. E é isso aí. E em breve mais convidados. Em breve mais convidados. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.